Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estarei aqui a falar sobre os números complexos e para a consolidação mesmo estarei resolvendo esses dois exercícios aqui. Então fique comigo até o final deste vídeo. Então antes de começarmos mesmo, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam e subscrevam-se no canal para poder promover o canal e ativem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E não se esqueçam também de deixarem os vossos likes no vídeo para poderem promover o vídeo. Então, antes mesmo de resolvermos estes dois exercícios, vou dar aqui um resumo acerca dos números complexos. E os números complexos pertencem ao conjunto C, que é o conjunto dos números complexos, né? É o conjunto C. E da mesma maneira que nos números reais costumamos dizer que os números reais são x, não é? Nos números complexos eles são tidos como Z, não é? E eles podem ser apresentados de uma maneira vetorial, que vai ser igual a A mais BI, não é? Onde o A vai ser a componente real e B a componente imaginária, não é? E isso pode ser apresentado no sistema cartesiano ortogonal, aqui assim e assim, x e y, onde o y vai ser eixo imaginário e o x vai ser o eixo real. Então, na verdade, o número complexo vai ser um ponto no plano, não é? Mas, vou colocar aqui A real e B imaginário. E aqui tenho aqui um ponto que vai ser o número real. Mas o número real também pode ser associado a um certo vetor, não é? Que é o O até este ponto aqui. Se o número real é Z, assim como eu denotei aqui Z, né? Pode ser associado a um certo vetor, ou Z, que é um processo também que facilita nas diversas operações que se tem feito com os números complexos. Então isso seria assim, o vetor seria assim, né? E por conta disso ele vai formar um certo ângulo com o eixo real, e este ângulo pode ser definido como φ. E depois temos aqui, ou vamos ter um módulo desse vetor, então podemos chamar de R ou ρ, depende aqui de nós a terminologia que vamos querer usar. Então vamos chamar de R o módulo desse vetor. Então, se forem a ver aqui, temos o ponto A e o ponto B, mas essa distância também pode ser tida como A, não é? E essa distância, ou esta daqui, pode ser tida como B. Então, com isso, se formos a ver aqui, considerando esse R que é um módulo como hipotenusa, o B vai ser cateto oposto, e considerando o A como o cateto adjacente, podemos ter aqui que o B vai ser igual a R, né? Que é a hipotenusa vezes seno de φ. Depois o A vai ser igual a R vezes cosseno de φ, né? E se viermos aqui substituirmos, teremos aqui que Z vai ser igual, o A vai ser R cosseno de φ, mais o B vai ser R seno de φ. Temos aqui I, e depois isso podemos aqui colocar em evidência o R, que é o módulo, e depois aqui teremos cosseno de φ, depois mais I seno de φ. Então temos aqui a fórmula trigonométrica
para representar os números complexos, não é? E se for nos dado um número complexo nessa fórmula, é possível determinar o R, que é o módulo, e o φ, não é? Que é o argumento, chama-se argumento, e depois podemos colocar também o número complexo nessa fórmula. Como é que vamos determinar o R? O R vai ser igual pelo teorema de Pitágoras a ao quadrado mais b ao quadrado, não é? E quanto ao φ, o φ vai ser igual, se for a ver aqui, o φ temos aqui cateto oposto é B e cateto adjacente é A. Temos uma razão trigonométrica correspondente a isso, que é tangente, ou seja, tangente de φ vai ser B sobre A. Então o φ vai ser igual a arctangente, não é? Arctangente de B sobre A. Então, é nos dado um número complexo nesta forma, podemos determinar o R e podemos determinar o argumento e podemos colocá-lo na fórmula trigonométrica. Agora, quanto à adição de números complexos, é como se estivéssemos a adicionar vetores mesmo. Imagine que tenhamos aqui Z, vou colocar aqui adição, não é? Temos aqui Z1 igual a A1 mais B1 e Z2 igual a A2 mais B2 e então Z1 mais Z2 vai ser igual, não é? Os equivalentes ou os homólogos vão somar aqui A1 mais AB, aliás A2, e mais aqui B1 mais B2, depois imaginar. Então fica assim. Quanto à subtração também vai ser a mesma coisa. Agora, quanto ao produto, né? Quanto ao produto, vamos multiplicar também de uma maneira normal, ou como se estivéssemos a multiplicar os números reais, e isso vai ser igual, multiplicar este com este, que é A1 mais B1 e aqui A2 mais B2i, não é? Então isso vai ser igual, multiplico este com este, então A1, A2 mais, multiplico este com este, fico com A1, B2i, depois multiplico este com este, mais A2, B1 e depois multiplico este com este, mais B1, B2 e ao quadrado. Então isso vai ser igual, fico aqui com A1, A2 e depois aqui isto ao quadrado vai dar menos 1. Esqueci-me aqui de dizer que o elemento i é igual a raiz de menos 1, não é? Então aqui i ao quadrado de menos 1, então sendo menos 1 teremos aqui menos B1, B2, pois mais, esses dois têm o i em comum, então posso aqui colocar a evidência A1, B2 mais A2, B1 e aqui fechar tenho i. Então fica dessa maneira, é algo muito simples. E depois divisão Z1 sobre Z2 vai ser igual a A1 mais B1 e sobre A2 mais B2i. Bom, daqui temos que ter algo em conta. E este BZ aqui, ou vamos por aqui, temos Z que é igual a A mais BI, tem o seu conjugado, né, que vai ser igual a A menos BI. Então, o produto, né, entre esses dois, o Z e o seu conjugado, vai dar um número real. Então, para resolvermos isso, vamos multiplicar embaixo e em cima pelo conjugado desse denominador, e daí vamos ter o que? O resultado, não é? É algo simples que não vou estar aqui a demonstrar.
apenas dizer que o produto, assim como a divisão, pode ser expressa também na fórmula trigonométrica, e é muito mais fácil quando é na fórmula trigonométrica. Por exemplo, não terias aqui que multiplicar com um conjugado ou sei lá. Então, vamos supor, por exemplo, Z1 vezes Z2 vai ser igual a aqui R1 vezes cosseno de Φ1 mais I seno de Φ1, não é? Depois vezes R2 e cosseno de Φ2 mais I seno de Φ2. Então, isso desenvolvido no final das contas vai dar R1, R2, que é o produto entre os módulos correspondente aos dois números, vezes aqui abrir parênteses, cosseno de abrir parênteses, Φ1 mais Φ2 e depois mais I seno de Φ1 mais Φ2. Então, simples quanto isso. Então, obtém-se o resultado sem precisar de passar por essas multiplicações todas aqui, não é? De uma maneira simples, quer dizer, se tivermos os dois na forma de vetores, podemos determinar o seu argumento e o seu módulo, e assim teremos facilidade de multiplicar, assim como dividir. E quanto à divisão desses dois números, Z1 sobre Z2 vai ser igual a R1 sobre R2 vezes cosseno, abrir parênteses, Φ1 menos Φ2 mais I depois seno de Φ1 menos Φ2, fechar parênteses aqui e fechar. Agora, outra coisa que vou apresentar aqui é a fórmula de Euler para representar os números complexos. Aqui já representamos aqui na forma vetorial, depois aqui fórmula trigonométrica. Tem outra fórmula que é de Euler. Se tivermos E elevado a, por exemplo, IY, isso vai ser igual a cosseno de Y mais I seno de Y, não é? Então, se formos a ver, esta parcela aqui tem alguma semelhança com isto daqui, não é? Então, o que quer dizer que podemos dizer que E e Φ vai ser igual a cosseno de Φ mais I seno de Φ. Então, se formos a multiplicar os dois lados por R, teremos aqui, vou colocar daqui, não é? R é elevado a I Φ, que é igual a R, aqui cosseno de Φ mais I seno de Φ. Então, se forem a ver isso, é Z. Então, quer dizer que o Z pode ser igual a R é elevado a I Φ. Essa é a fórmula exponencial de representação de números complexos, né? Ou seja, a fórmula de Euler. Então, temos que Z é igual a R, que é o módulo E, I vezes o argumento, não é? Então, pode estar aqui dessa maneira. Então, aqui, basicamente, tínhamos de ter em conta, ou podemos tirar o aprendizado aqui, de que I é igual a raiz de menos 1, não é? Um número complexo pode ser apresentado na forma vetorial, que é igual a A mais BI, mas também tem a fórmula trigonométrica, que é esta, não é? O número complexo também tem seu conjugado, que é este, só difere pelo sinal aqui da parte imaginária. E depois tem um módulo, que é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E o seu argumento é a arquitagente de B sobre A, não é? Ou é a arquitagente da parte imaginária sobre a parte real. Depois, quanto à adição, é só adicionar os elementos homólogos, não é? Depois, a multiplicação é feita normalmente, a divisão, quando está em forma vetorial, tem que multiplicar o denominador pelo seu conjugado. Mas quando está na forma trigonométrica, é muito mais simples, as fórmulas são essas, não é? E pronto.
agora vou ter que aliviar esse espaço para dar continuidade, não é? Então, agora estaremos falando da potenciação e radiciação de números complexos, porque é isso que vai nos ajudar a resolver um e outro problema. Por exemplo, aqui se formos a ver temos potenciação, e aqui se formos a ver aqui temos que resolver essa equação, e se formos a ver vamos ter que usar a radiciação de alguma forma. Então vou colocar aqui potenciação e radiciação, né? Radiciação. Então, quanto à potenciação e radiciação, é mais fácil de trabalhar com essas operações aqui com a fórmula trigonométrica, né? Imagine que eu tenho aqui o Z, que é igual a A mais BI, mas pode ser escrito também na forma trigonométrica, ou equivale a R cosseno de φ mais I seno de φ. Então eu quero aqui Z elevado a N, não é? Z elevado a N, onde esse N é um número inteiro positivo, não é? Então essa potência aqui vai ser igual ao módulo elevado a N e vezes cosseno de N vezes o argumento, aqui mais I seno de N vezes o argumento, assim. Então, exemplo, vamos experimentar isso com o I elevado a 3 e o I elevado a 4. Então, I elevado a 3 e I elevado a 4, desculpe aqui, isso vai ser igual, I elevado a 3 é o mesmo que I ao quadrado vezes I. I ao quadrado é menos 1, então isso vai ser igual a menos I. Depois aqui isso vai ser igual, isto é o mesmo que I ao quadrado, não é? I ao quadrado, isso vai ser igual, I ao quadrado é menos 1, ao quadrado vai dar 1, positivo. Então deu isso. Agora vamos experimentar nessa fórmula aqui. Se formos a ver, vamos ver, por exemplo, o I elevado a 3. I elevado a 3 é o mesmo que 0, mais I elevado a 3, onde o A é 0 e o B é 1. Então, se o B é 1, o vetor vai estar aqui, não é? Nesta direção, e o ângulo vai ser 90 graus. Então, com isso, o nosso φ vai ser 90 graus. Então, isso vai ser igual a o módulo do nosso número, e sendo ele I ao cubo, e o módulo nós dissemos que vai ser raiz de A ao quadrado, então 0 ao quadrado mais a parte imaginária que é 1 ao quadrado, isso vai ser 1, então esse é o módulo correspondente. Então isso vai ser 1 elevado ao nosso N é 3, então vezes cosseno, nosso N já dissemos que é 3 vezes o nosso φ é 90 graus, como eu já disse, o I está aqui, então φ sobre 3, aliás sobre 2, desculpem, depois mais aqui, e seno de 3 sobre 2, assim, isso vai ser igual, isto dá 1, cosseno de 3 sobre 2, 3 sobre 2 é 270 graus, o cosseno vai dar 0, né? Depois o seno vai dar menos 1, então menos 1 vezes I vai dar menos I, vai ser menos I, como nós tivemos aqui, não é? Então, quanto ao I elevado a 4, teríamos também 0 mais I elevado a 4, então
que isso vai ser igual a 1 elevado a 4, depois cosseno de 4 vezes π sobre 2 mais e seno de 4π sobre 2. Então isso vai ser igual, isso vai dar 1, depois aqui 4 vezes 2 vai dar 2π, que são 360, cosseno de 360 dá 1, e seno de 360 é 0, então deu 1, como tivemos aqui 1. Então estávamos a experimentar essa fórmula aqui. Então podemos aqui continuar quanto à radiciação já. Se tivermos aqui raiz de índice n de z, isto vai ser igual a raiz de índice n de r vezes aqui, abrir parênteses, né, cosseno de aqui traço de fração, aqui n, depois φ mais 2πk, depois aqui mais e seno de traço de fração φ mais 2πk, e aqui embaixo n. Então o que temos que perceber aqui é que o k são números inteiros e que vão partir de 0. Vou colocar aqui tal que k é igual a 0, ponto vírgula 1, ponto vírgula até n menos 1. Então, se contarmos aqui, o 0 vai ser o primeiro, o 1 vai ser o segundo, até n menos 1 vão ser n, não é, elementos. Então, o número de raízes que vamos ter para um certo número complexo elevado a n vai ser n raízes, não é? Então, se nos derem aqui raiz, por exemplo, ao cubo de um certo número complexo, vamos colocar essa fórmula φ, que vai ser o argumento aqui 3, porque é o cubo ali, aqui 3. Depois vamos substituir por 0, primeiro vai ser a primeira raiz, depois vamos substituir por 1, vai ser a segunda raiz, vamos substituir por 2, e vai ser essa a última raiz, porque 3 menos 1 vai ser 2. Então é assim que deve-se proceder. Então, se forem a ver aqui, já passou muito tempo, não dá para alongar mais o vídeo. O que eu vou fazer, eu vou parar por aqui e vou fazer outro vídeo a continuar para poder resolver esses exercícios aqui, mas as bases foram essas que deixei aqui. Então não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam e deixarem vossos likes para promover o vídeo e subscrever-se no canal, e até ao próximo vídeo.